Hoje vamos estudar o segundo capítulo da carta aos Gálatas, quando São Paulo começa a explicar o porquê da sua missão. Então ele diz que 14 anos depois da sua conversão, ele subiu novamente a Jerusalém, porque ele já tinha ido antes, mas só depois de 14 anos ele voltou lá, mas agora com aquela questão, para conversar com os notáveis, aquela questão a respeito da circuncisão. Se era preciso, além de acreditar em Jesus, de seguir os ditames cristãos, se precisava também circuncidar, o que vai dar depois origem ao Concílio de Jerusalém, narrado lá em Atos dos Apóstolos. Aí São Paulo diz assim, que ele levou consigo Barnabé, né, e também Tito. E lá ele encontrou, né, os notáveis, que ele fala assim. Né? É interessante porque antes disso ele fala assim, subi em virtude de uma revelação, né? E em forma reservada aos notáveis, ele expôs, né, aos notáveis. Quem são esses notáveis? Esses notáveis são Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu. O Tiago aqui não é nenhum dos dois Tiagos que aparece no Evangelho, não. Um já tinha morrido, o Tiago maior, o outro era missionário. O Tiago aqui é o Tiago, bispo de Jerusalém, famoso bispo da igreja de Jerusalém. Daria uma aula só sobre os diferentes Tiagos na Bíblia, né? Mas por hora basta saber quem são esses três: esse Tiago, bispo de Jerusalém, Pedro e João. Então, Paulo vai levar para eles essa mensagem e ele fala assim: eu fui falar com eles porque eu estava com medo de ter corrido em vão. Né? É interessante isso, porque está longe da igreja, pregando, a gente corre o risco, de repente, de correr em vão, porque corre na desunião, corre fora da comunhão. Isso Paulo não quis fazer. Né? Então ele foi e anunciou a questão. Né? E lá no versículo 6, 2,6 diz assim: e da parte dos que eram tidos por notáveis, né, eles nada acrescentaram, disseram que Paulo poderia continuar com sua missão, que não precisava exigir de ninguém que, que seguisse ditames da lei mosaica. Interessante porque Paulo, assim, daquele jeitão dele, né, ele fala assim: e recebi por parte dos que eram notáveis, lá em Gálatas 2,6, né? Mas depois ele tem uma notinha que diz assim: o que era na realidade, o que eles fossem na realidade não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Duro, né? Eles são notáveis, mas também eu não me interessa o título deles, porque Deus não faz acepção. Tanto pode ser notável, pode não ser notável. Eu estava ali para ouvir a palavra de Deus. Fechado esse parênteses meio bruto de Paulo, que é o jeitão dele, né? Ele segue. Pelo contrário, eles viram que a mim foi confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro dos circuncisos. Então você vê que os notáveis, os homens da cúpula da igreja, não colocam problema. Quem está colocando problema, às vezes, são os intermediários. Às vezes é muito fácil você dialogar com os bispos, né? É mais difícil, às vezes, de dialogar com alguém que é delegado do bispo. O que acontece aqui. Então, os notáveis, lá no capítulo 2, versículo 9, né? Tido como colunas, né? Novamente, aqui voltando a falar de João, Pedro e Tiago, né? Estenderam-nos a mão, né? A mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Agora Paulo sabia que ele não estava mais correndo em vão. Ele estava correndo unido à igreja. Depois, quando chega no versículo 11, né? Paulo conta uma controvérsia que ele teve em Antioquia. Em Antioquia a coisa ficou meio complicada. Porque ele foi lá, conversou com Pedro, conversou com Tiago, conversou com João, recebeu recomendações dele. Mas quando Pedro veio visitá-lo em Antioquia, Paulo disse que estava todo mundo bem, conversando, batendo papo, judeus e não judeus. Mas depois Pedro começou a se separar um pouco dos não judeus.
a hora de comer ali, né? Meio que se distanciando, para não se envolver muito com aqueles que eram cristãos, mas de origem grega. Alguns começaram a fazer isso e Pedro também começou a fazer, e outras pessoas começaram a seguir Pedro. E Paulo poderia deixar para dar essa bronca depois, chamar Pedro no canto, mas não, ele achava que tinha que fazer aquilo em público. E deveria mesmo, né? Porque se deixasse aquela ideia de que os cristãos são diferentes dos judeus, digo os de origem cristã, os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem grega sejam diferentes, poderia dar falsa interpretação. Então Paulo resolveu cortar logo o mal, né? E falar, não, Pedro, o que você está fazendo aí não está justo, não está certo. E teve esse embate com Pedro, um embate muito forte, né? E ele diz assim para Pedro, né? Se tu, sendo judeu, vive à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Então esse é o famoso embate de Paulo. E aí quando chega no capítulo 2, versículo 16, nós chegamos realmente na tese capital da carta. E como diz o cardeal Gianfranco Ravasi, tese capital de todo o cristianismo. O versículo diz assim, 2, versículo 16. 2, versículo 16. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E aí Paulo começa a fazer um argumento que é chamado assim, eu vou argumentar a partir do absurdo, ex-absurdo que a gente chama, né? Vou considerar que os meus interlocutores estão com a razão. Vamos imaginar que eles estejam com a razão. Então Paulo começa assim, se as obras condicionam a justificação do homem, se vocês estão falando que é isso, eu tenho que cumprir a lei, então o que decorre? Primeiro, a justificação mediante Cristo seria enganosa. Então, assim, Cristo salvou, mas não salvou totalmente. Eu preciso ainda me circuncidar, eu preciso cumprir a lei mosaica. Se as obras justificam a fé, ou justificam a salvação, segundo, estes seriam pecadores, tal como os pagãos que não possuem a lei. Então todo mundo seria pecador. Né? Tanto judeu como pagão, porque ninguém está cumprindo a lei. Nem os judeus. E ele chega na tese dizendo o seguinte, de fato, Jesus nos libertou do pecado. Né? Porque se ele não tivesse nos libertado do pecado, se não bastasse só a intervenção de Jesus, então, quando Jesus disse que nos salvou na cruz, na verdade, ele foi nos condenar, diz Paulo. Porque ele falou que bastava a cruz dele, a gente seguiu, e agora a gente está nessa enrascada aqui. Porque além de cumprir o que Jesus mandou, a gente agora tem que cumprir também a lei. Então trouxe mais problema. Então Paulo, ele mostra como isso é absurdo, né? E fica comprovada a falsidade da premissa. E ele conclui desse modo que eu li para vocês. No capítulo 2, versículo 16. O homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. O que o homem pode dar em troca da sua salvação? Somente a fé. É a única coisa que resta ao homem. A fé. É isso que Paulo proclama no capítulo 2 da carta aos Gálatas.